Bom dia! Vai começar o nosso bate-papo. E hoje nós estamos aqui com os meus colegas, nós somos acadêmicos, de psicologia, nono semestre da Unifac, e nós traremos o tema racismo na escola. Como o racismo se manifesta através de sua discriminação, do seu preconceito, e é um tema bastante atual, importantíssimo de discutirmos nessa manhã. Pois bem, caros colegas, como é do conhecimento nosso, o, o mundo está repleto desse tipo de preconceito. Sejam nos shoppings, nos mercados, restaurantes, quaisquer lugares pelos quais passamos, podemos nos deparar com episódio de discriminação desse nível. São situações que decorrem de uma herança histórica, não é de hoje, desde o mundo colonial até o atual em nossos esportes. São padrões, eu acho que são padrões sociais, né? E requer uma abordagem, uma holística, proativa, a ser desconstruída em nossa sociedade. E essa política, ela está ligada a que é um fator onde a escola contribui para que não aconteça essa violência, né? E de acordo com o fortalecimento da escola, existe a Lei 10.639/2003, onde foi criada a obrigatoriedade desse ensino, que é o ensino afro-americano, afrodescendente e afro-brasileiro, né? Embora a escola contribua para a solução, a resolver essa questão do racismo, mas nós bem sabemos que não é a raiz do problema, a escola não é a raiz, a discriminação não começa ali. Sim. Ela dissemina ali dentro, né? Mas os lares, as casas, os pais são Sim. os responsáveis por não educar. Eu acredito, no meu modo de ver, não educar suas crianças. Ele ajuda a criar uma consciência mais profunda sobre a diversidade cultural. E essa lei, ela nos ampara para que possamos trabalhar sobre esse assunto na escola. Sim, essa lei ampara e estabelece uma obrigatoriedade, né, para que a escola, né, tenha autonomia para trabalhar esse tipo de violência na escola, que é importante porque existe até o Dia da Consciência. E a escola deverá trabalhar não somente esse dia, mas como todos os outros dias serem trabalhados também, porque a violência não escolhe dia para acontecer. Ela acontece. E acontece com grande intensidade e colocando vários indivíduos, né, em estado de fragilidade. Colegas, então como acontece o racismo na escola? Mas eu acredito que a discriminação e preconceito manifestam através de violências. No ambiente escolar, não apenas entre os alunos, mas também entre os próprios profissionais. Sim, isso acontece. Nas áreas acadêmicas, escolar, no meio de transporte, nas igrejas. Isso vem acontecendo, mas a grande intensidade acontece a violência na escola. A gente depara com a realidade onde a gente tem a percepção que nós precisamos trabalhar não só no dia da consciência do racismo, ter uma data, mas sim trabalhar todos os dias. Não especificar somente um dia na escola, mas a gente precisa conscientizar os professores, as pessoas que lidam nesse ambiente, que nós precisamos combater essa cultura. Interessante, né? Por que é na escola que se manifesta bem mais do que na sociedade, nas casas, nos lares? Por quê? Será que seria a união de
todas as classes juntas. Você que é professora, qual é a sua visão a esse respeito? Sim, pela diversidade cultural, né? Porque ali encontra todas as raças, o pardo, o negro, o branco. E aí vem a diversidade ali, histórica já do nosso país. Isso veio desde a época da Colonial. colonial, né? Colonial não é Então, de hoje, né? não é. Não é de hoje. E se ela não for combatida na escola, o que que acontece? Ela vai levar pelo âmbito acadêmico e para toda a sociedade. Isso aí vai se espalhando. Então, ela deve ser combatida dentro da escola. A escola deverá trabalhar isso cotidianamente. E nós temos visto, né, uma forma bem agressiva do racismo. Né? E estão praticando bullying, outra lei que está sendo infligida, né, dentro da escola. Então, outra violência também, violência racial. Isso acontece. Conscientizar os profissionais da educação é o caminho. Através de workshops, através de palestras, através de livros didáticos, abordar assunto temático cultural. Quanto mais o profissional está qualificado para trabalhar esse assunto no dia a dia, diário, né? Não ter aquela colocação que ele precisa ter a percepção desse racismo, do que acontece ao seu redor, na sala de aula, no espaço escolar, no espaço acadêmico. Quando você falou sobre a questão da preparação aos profissionais, mas há uma outra realidade que vocês que estão assim, mais inseridos na escola como profissionais, é a questão do currículo. Essa lei, ela ampara. Essa lei, ela tem que entrar dentro do currículo. Então, dentre as disciplinas, ela deve transitar. Então, é interessante, porque dentro do currículo ela já está previsto pela lei. Ela é previsto dentro da escola. Então, essa lei estabelece essa obrigatoriedade dela estar perpassando entre as disciplinas da escola. E é importante até capacitar esses professores, né? Ter mais palestras, roda de conversa sobre esse determinado assunto, porque é importante esse letramento racial, que o educador ele deve preparar, né, para um processo de educação. É um processo educativo dentro da escola, que educa o aluno, ele entende, ele compreende para ele combater esse racismo dentro da escola. Construção do estereótipo. Sim. Mas isso não estaria também enraizado entre os próprios profissionais? Sim, por isso que ele deve ser trabalhado. Isso, por isso que ele deve ser trabalhado, até mesmo para a desconstrução desse estereótipo dentro dos profissionais, para eles conseguir fazer esse letramento racial, que é um processo educativo, né, da desconstrução e uma construção do indivíduo, que ele entenda e combata esse racismo. O aprender, né, é um processo, como diz Paulo Freire, né, o caminho é um caminho, que caminho se faz ao andar. E a gente só aprende caminhando, né? Então, é um caminho que nós devemos percorrer, e nesse caminho há uma aprendizagem. Só que também é cultural, a gente percebe que é cultural não ter abordar esse assunto com naturalidade. Sim. A dificuldade dos profissionais a lidar com essa situação. Então, essa temática é uma temática muito difícil. Primeiro, pela percepção. Porque, na realidade, quem mais sofre são as crianças. Por quê? Elas passam por esse processo, ela acarreta um trauma e leva para toda a vida. É uma coisa que é uma preocupação muito grande dos educadores, né? De nós, acadêmicos, que estavam abordando esse tema e fazendo essa colocação, porque a gente sabe que ele existe, sendo que deveria ser tratado naturalmente, não deveria existir
o cabelo diferente, porque nós somos diferentes. A diferença somos todos nós. Mas quando a gente traz esse tema, aflora, é uma discussão muito grande sobre o entendimento. E quando você fala que nós somos diferentes, porque cada um de nós temos a nossa subjetividade, né? Sim. Próprias, né? Isso nos torna Sim. diferentes. Aí entra a psicologia, né? E aí, o papel da psicologia nesse momento? Aí é importante, porque o papel da psicologia ele vem lá dentro, na escola, na base, lá no chão da sala de aula. O papel da psicologia, né? Que é acolher, é fazer esse acolhimento, né, deste aluno fragilizado, para que não leve esse trauma para o resto da vida e até para o ambiente de trabalho, como o senhor está citando aí. É um adoecimento que ele vai levar para a vida. Eu acho que além da abordagem pedagógica, nós precisamos promover reflexão. Fazer com que o aluno pense sobre isso. Exatamente. Né? Porque quando ele só escuta falar, né? Escuta a abordagem sobre o tema, mas ele precisa conscientizar, ele precisa participar, ele tem que ser incluído nesse processo. Muitas vezes ouve sobre o assunto, mas saiu lá fora, oi, cabeção. É uma forma de racismo. Então, nós precisamos estar abordando esse tema no cotidiano do dia a dia, tirando os estereótipos que nós estamos acostumados. Nós vivemos numa sociedade onde tinha as classes sociais divididas, né? O preto, o branco, né? Então é preto, branco. É uma cultura perversa, né? Sim. Enraigada desde as bases. É do Brasil colonial, né? Onde eu Desde vejo assim. o papel do psicólogo é desconstruir tudo isso. É ir lá e curar uma ferida. Sim. É uma ferida que deixa aberta. Então, o psicólogo, ele tem o papel importante que é trabalhar, curar essas feridas e fazer com que a sociedade, o mundo onde nós vivemos, enxergue de maneira diferente o ser humano. Sim. Correto. É isso aí. Então, finalizamos o bate-papo de hoje com os nossos colegas acadêmicos com esse tema tão importante, o racismo na escola. E nós agradecemos a atenção de todos com a nossa pequena contribuição